eu me senti inspirado para conversarmos um pouquinho a respeito de quem somos nós, né? A respeito de, dentro desse mundo, desse universo onde nós estamos inseridos, quem somos nós e de que maneira nós podemos trabalhar para conseguir melhorar tanto o ambiente onde nós estamos como a nós mesmos, né? É importante a gente perceber, pessoal, que dentro das coisas em que nós estamos inseridos, o que dita as nossas ações e o que dita a maneira como nós nos posicionamos diante da vida, tudo isso está muito relacionado à nossa questão de autoimagem. Quem nós achamos que nós somos, qual o poder que nós atribuímos a nós mesmos. Então, dentro dessa reflexão, nós percebemos muitas vezes as pessoas atribuindo as coisas que estão fora delas o poder para definir o estado mental, emocional e espiritual delas mesmas. E acabam deixando de observar a sua própria responsabilidade a respeito de tudo que acontece ao seu redor. Isso tem duas consequências. Uma consequência você se sente mais acolhido e menos responsável por aquilo que acontece com você. E a outra é que te tira a capacidade de ação. Quando você não se sente responsável por tudo isso, por tudo aquilo que acontece em volta de você, você se sente menos responsável e também menos empoderado. Você acaba vivendo uma vida um pouco amputada. E quando você deixa de tirar, de ter essa responsabilidade, quando você abdica dessa responsabilidade para atribuir tudo o que acontece lá fora àquilo que são circunstâncias externas e não que estejam dentro de você, você passa a sentir que o mundo é um lugar injusto e você deixa de agir no máximo das suas capacidades, porque subconscientemente você entende que não há nenhuma utilidade em agir. É aí que começa o grande ato da procrastinação. Quando você não percebe que o teu mundo está dentro da tua alça de mira, tanto para coisas que você faz, mas principalmente para o autoconhecimento e o entendimento dos bloqueios que te fazem agir no mundo exterior, quando você sai dessa alça de mira, desse campo de ação, você acaba entrando em processos que não fazem com que você haja, com que você realmente tome a iniciativa de fazer algumas coisas. Tá, mas o que isso está ligado com Deus? O que isso está ligado com o desenvolvimento da minha vida espiritual? Eu queria trazer para vocês hoje aqui a reflexão do que aconteceu no deserto, quando o povo estava caminhando para encontrar a terra prometida. Aquele povo saiu com uma promessa de Deus de que eles encontrariam uma terra que manaria leite e mel. E eles estavam caminhando, havia alguns meses ali, ou talvez um mês ali no deserto, 2 meses, e eles chegaram diante do Rio Jordão. E Moisés destacou 12 homens, um de cada tribo, para que cruzassem a terra como espias, para entender o que havia ali. Lembra, eles tinham uma promessa, eles estavam na situação de adquirir a promessa, de alcançar a promessa, e estavam ali posicionados para poder fazer uma travessia e cumprir a promessa de Deus.
Aqueles 12 espias foram até aquele local, voltaram, e quando eles voltaram, 10 deles relataram que os homens eram muito grandes. E que é muito claro isso, tá? Isso está no livro do Êxodo, ou salvo eu, no livro de Números. Eles falam assim: olha, aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos diante daqueles homens. Ou seja, eles se enxergavam como pequenos e incapazes de alcançar aquela promessa. Vamos comparar com Davi? Davi era um homem pequeno, de gentil aspecto, como está escrito na palavra. Ele era o único dos filhos do seu pai que não era um homem de guerra. E Samuel foi sobre ele e derramou sobre a cabeça dele o cálice da unção. A partir daquele momento, aquele homem creu tanto em quem ele era, que quando ele foi levar comida para os seus irmãos na beira daquele campo de batalha, no local onde eles estavam para se enfrentar, onde Golias afrontava o povo de Deus e os filisteus estavam preparados para atacar, aquele homem, tendo a consciência exata e perfeita do que ele passou a ser depois do momento da unção, não titubeou. Ele simplesmente foi e entendeu que a unção que ele tinha sobre a unção que havia sobre a sua cabeça faria com que ele alcançasse aquela vitória. Ele chegou e falou: se existe a unção de Davi, de Deus, sobre a minha cabeça, é simplesmente impossível eu morrer nessa batalha. Olha a diferença entre os homens que estavam no deserto para cruzar o Rio Jordão e vieram e acharam que aqueles homens eram muito grandes para serem vencidos, de Davi, que era um homem que ia duelar com um homem que tinha provavelmente 80% mais que a sua altura, a sua força, e era um homem de guerra. Essa é a diferença de você acreditar na promessa de Deus e de você não acreditar na promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus para você? E talvez seja nesse ponto que você esteja sendo atingido hoje, que era o mesmo ponto onde aqueles homens estavam atingidos. É a distância do conhecimento e da percepção do que era a promessa de Deus na vida deles, do que significava a unção de Deus sobre aqueles homens, sobre aquele povo, para passar por aquele rio Jordão. Davi recebeu a unção sobre a sua própria cabeça, mas o povo, apesar de ter visto muitos milagres, viu as pragas no Egito, viu a abertura do mar pelo Senhor, havia um distanciamento entre aquilo que era a promessa e a sua experiência pessoal. E aqueles homens que cruzaram o rio e depois se depararam com aquela situação são muito comparáveis aos homens que andavam com Jesus no deserto e que depois foram gritar Barrabás, pelo nome de Barrabás, diante de Pilatos. Não houve a experiência pessoal. E para ver a experiência pessoal, é o que a gente sempre fala aqui nesse perfil, é o que a gente sempre fala aqui nesse canal. Deus está sempre conosco. Deus está do nosso lado. Deus está aqui agora, do seu próprio lado. A experiência que você precisa ter para poder mudar a chave e romper todos esses hábitos, toda essa percepção, está completamente ao seu alcance agora. A única coisa que você precisa fazer nesse momento, é entender que você é digno dessa promessa. E você dá um passo
que não é simplesmente acreditar. A tua fé não está no entendimento de que aquilo que vai acontecer é impossível, ou de que aquilo que você definiu como impossível pode chegar até você pela manifestação ou pelo rompimento das leis da razoabilidade, ou pelo rompimento das leis daquilo que você acha bom e perfeito. Mas ela inicia num momento em que para você talvez seja muito mais fácil entender, que é o momento do entendimento de que todas as coisas de Deus, que Deus faz, são boas, e que você vive num universo que conspira a teu favor. Esse é o primeiro passo. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Está começando uma semana e amanhã está começando um mês. Por que você não se propõe hoje a mudar o viés da tua vida para um entendimento de que tudo o que acontece, começa por hoje, tenta hoje entender que tudo o que está acontecendo na tua vida é bom para você, de que tudo o que está acontecendo no teu caminho agora é bom para você, porque a partir desse momento você vai começar a ter a experiência pessoal com Deus, experiência essa necessária para que você sinta a unção de Deus na sua cabeça, e sentindo a unção de Deus na sua cabeça, não tenha mais dúvida e possa exercer com fluência e energia o teu propósito, para que você se lembre quem você é, para que você se lembre que você é um filho de Deus, para que você se lembre que qualquer pessoa que hoje vive no mundo e que realizou as maiores proezas é uma pessoa exatamente como você. Você precisa acreditar na vida. Você precisa acreditar que você está inserido num universo que conspira a teu favor, e não um lugar onde você vai para guerras, batalhas, lutas e tribulações. Talvez você esteja vendo a sua vida assim hoje, mas há uma possibilidade de mudança, e você vai perceber as infinitas possibilidades de Deus quando você mudar essa chave e perceber que quanto mais conectado você tiver com a essência de Deus e com aquilo que é aquilo que Ele tenta te dizer que você é, você vai galgando um passo até que um dia você vai sentir o que Davi sentia. Porque a história de Davi, da coragem de Davi, não nasceu com a unção. Antes disso, ele já tinha defendido o seu rebanho, ele já tinha mostrado um valor que ninguém tinha visto. Ele já tinha derrotado um leão e uma ursa. Ele era um homem capaz de proteger seus pensamentos. Em algumas lives nós explicamos o que são as ovelhas, as ovelhas são o sinal do pensamento. Então, se você está chegando aqui nesse trabalho agora, eu queria te convidar. Nós temos outros vídeos que estruturam esse pensamento. É importantíssimo nós entendermos que o homem que cuida da sua mente, dos seus pensamentos, recebe a unção de Deus. E quando recebe a unção de Deus, que é a percepção de que todas as coisas são boas, quando ele recebe efetivamente a unção de Deus, ele fica invencível e imbatível. E a partir daí, ele está pronto, ele está preparado para realizar as maiores proezas do mundo. E mais do que isso, transformar o seu mundo de dia em dia e de valor em valor. Quero te desejar uma segunda-feira de paz, de alegria, de tranquilidade, te desejar um dia maravilhoso. Quero te desejar um dia em que você possa exercitar a experiência de pastorear os seus pensamentos, vencer a ursa e o leão, para que você possa receber a unção de Deus, que
que te transformará em invencível. Um grande abraço, fiquem com Deus, graça e paz. A paz de Deus.